Na noite do dia 1 de fevereiro de 2005, João Paulo II teve problemas respiratórios graves e os médicos levaram-no para o Hospital Gemelli, em Roma. Centenas de pessoas acorreram ao hospital, deixando-lhe presentes e cumprimentando-o debaixo da sua janela. Em meados de março, o Papa voltou para o Vaticano, mas logo se anunciou que não iria participar em nenhuma das cerimónias das semanas seguintes. Pediu ao cardeal Joseph Ratzinger para escrever o texto da tradicional Via Sacra no Coliseu. O Papa seguiu a cerimónia da sua capela no Vaticano enquanto abraçava a cruz. Numa das suas meditações, Ratzinger pede perdão pelos pecados dos padres católicos. Quanta sporcizia c'è nella Chiesa. E proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a Lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza. Da sua janela, o exausto João Paulo II acenou à multidão, 3 dias antes da sua morte. Essa foi a última vez que o mundo o viu vivo. Ao falar do seu estado de saúde, o seu porta-voz foi dominado pela emoção. Il Papa lúcido, extraordinariamente sereno, con la logica relativa a difficoltà di respirare, digna di onore. Milhares de pessoas correm para a Praça de São Pedro para estarem o mais próximo do Papa possível. No sábado, dia 2 de abril, enquanto milhares de pessoas rezavam o terço na Praça de São Pedro, o mundo recebeu a notícia. João Paulo II morreu. Que il nostro silenzio orante accompagni questi primi momenti dell'incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Cristo nel cielo. Como decano do Colégio Cardinalício, Joseph Ratzinger presidiu às cerimónias fúnebres durante aqueles dias, incluindo o funeral, assistido por líderes de todo o mundo que puseram de lado as diferenças para homenagear João Paulo II. Um vento forte soprou na Praça de São Pedro, como se a natureza estivesse a dizer adeus ao Papa. Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre. Ci vede e ci benedice. Sì, ci benedica, Santo Padre. Santa Maria Mater Dei. Poucos dias depois, 115 cardeais entraram na Capela Sistina para eleger um novo Papa. Cada cardeal jurou sobre a Bíblia que votaria na pessoa que achasse melhor para dirigir a Igreja Católica. Antes do conclave, alguns cardeais pediram a Ratzinger para aceitar se viesse a ser eleito. Mas ele achava-se muito velho e não suficientemente forte para ser Papa. Tinha 78 anos de idade, julgava-se fora da corrida porque havia muitos cardeais mais jovens que estavam bem preparados para assumir a responsabilidade. As portas da Capela Sistina fecharam-se e a votação começou. Após 3 voltas aos escrutínios e 2 fumos negros indicando que não tinha havido um vencedor claro, um fumo cinzento começou a sair da chaminé da Capela Sistina.
E então, lentamente, tornou-se branco. I no longer went to answer the phone because it rang, and always there were journalists on the other end, asking the same questions 100 times. But Frau Heidel went to answer it, and suddenly she recognized that at the other end of the line there was the Holy Father. When I finally talked to him, there was nothing different about it. Our fraternal relationship has not really changed. It was just my brother, and we spoke as we always have. A sua primeira visita enquanto Papa não foi ao apartamento papal, mas sim aos seus colegas da Congregação para a Doutrina da Fé, onde trabalhou durante 23 anos. Eles receberam-no com aplausos e um bolo. Ancora quasi non posso credere di stare adesso su un altro posto e si è rialzato quando il Signore ha detto a Pietro: in tempo posteriore tu sei guidato dove non volevi andare. Nesse mesmo dia foi para a sua antiga casa para preparar os seus primeiros discursos. Despediu-se dos seus vizinhos, de quase todos os colegas cardeais e acenou a centenas de romanos que estavam à espera de ver o novo Papa de perto. Poucos dias depois, chefes de Estado e líderes de todo o mundo assistiram à missa de abertura do seu pontificado, um rito emotivo que começou a poucos passos do túmulo de São Pedro, o Apóstolo. Bento XVI foi o sucessor de Pedro número 264. Durante a cerimónia, ele recebeu os símbolos do papado, o anel de pescador para selar os documentos pontifícios e o símbolo do bom pastor, o pálio, feito de lã de ovelha. Desta vez, foi um pálio idêntico ao que foi utilizado no primeiro milénio, antes da divisão dos cristãos. Il mio vero programma di governo è quello di non fare la mia volontà, di non perseguire le mie idee, ma di mettermi in ascolto con tutta quanta la Chiesa della parola e della volontà del Signore. E lasciarmi guidare da Lui, così che sia Egli stesso a guidare la Chiesa in questa ora della nostra storia. Depois da missa, recebeu os alemães que vieram a Roma. Pediu-lhes compreensão, porque ele também comete erros. Ich bitte euch Nachsicht, wenn ich Fehler mache wie jeder Mensch oder wenn manches unverständlich bleibt, was der Papst von seinem Gewissen und vom Gewissen der Kirche her sagen und tun muss. Ich bitte euch euer Vertrauen. O seu estilo de governação é evidente até no novo brasão papal. Trocou a tripla coroa, símbolo do poder temporal, pela mitra, símbolo dos bispos. Os antigos Estados Pontifícios ficaram para trás e, apresentando-se como bispo, abre novos caminhos para a união com outras igrejas cristãs. Conserva os símbolos bávaros do seu brasão episcopal, o mouro de Freising e o urso de São Corbiniano, o primeiro bispo de Freising. A concha é o símbolo do peregrino e da fé e recorda outro amante da verdade, o Santo Agostinho de Hipona, o santo de quem o Papa se sente muito perto. Augustine was a man who wanted to dedicate his life to study and was called to serve the needs of the church. And it's almost as if Pope Benedict, when he said that, was reflecting in his own life what happened to Augustine, how he himself, as he crossed the age of 75 and then 78, was hoping to dedicate the rest of his life to study and was called to serve the church as universal pastor, as our Holy Father. Ratzinger disse que lhe bastava uma cópia da Bíblia e das Confissões do Santo Agostinho se ficasse preso numa ilha deserta. E quando visitou o túmulo do santo em Pavia, no norte de Itália, deixou clara a influência do santo na sua vida, não só como teólogo, mas também como homem e como sacerdote. Sia
la mia personale devozione e riconoscenza verso colui che tanta parte ha avuto nella mia vita di teologo e di pastore, ma direi prima ancora di uomo e di sacerdote. Os papas não incluem lemas no seu brasão e, assim como João Paulo II, também Bento XVI deixou de fora o lema que escolheu quando fora nomeado arcebispo de Munique, cooperadores da verdade. Mas o seu princípio orientador continuou a ser a verdade. Verdade essa que ele considera ser a solução para os problemas do mundo. Um exemplo disso encontra-se na sua primeira mensagem para o Dia Mundial da Paz, na verdade, a paz, onde ele diz que as mentiras são as sementes do ódio e que a verdade promove a paz. Ser Papa deve ser o trabalho mais difícil do mundo. Bento XVI começa o dia a celebrar a Eucaristia na mesma capela onde os seus antecessores também celebravam. Antes de começar o seu dia de trabalho, ele confia os problemas do mundo e as suas prioridades a Deus. São poucos os líderes mundiais que têm tantas fontes diretas de informação como o Papa. Todos os dias ele recebe chefes de Estado, bispos e outros visitantes de todo o mundo. Todos eles falam de problemas conhecidos e outros menos mediáticos. Mas nem todos são momentos solenes. As visitas estão cheias de humanidade. Yes, but it was a long night. It was a very long night. Diariamente, o seu secretário pessoal traz-lhe um resumo da imprensa do mundo e depois do jantar, Bento XVI vê as notícias. Todos os dias reúne-se com o secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Tarcísio Bertone, para preparar a sua agenda com os líderes mundiais. Nos bastidores, o Papa recorda-lhes as suas responsabilidades para com os fracos e vulneráveis nos seus países. Ele pede mais atenção para as famílias e maiores esforços para proteger o ambiente. No entanto, mesmo depois de alguns anos como Papa, muito poucas pessoas têm a ideia de quem ele é. He communicates better than virtually any other religious leader one can think of. And yet, on the other hand, you know, in terms of the mass media and in terms of the world outside the church, you know, sometimes he is not always at the top of his game. He isn't a hero. He isn't Batman. He isn't a Superman. So you can say it like this. You can say sometimes he is a little bit weak or he decides to react immediately. But yeah, he waits. He loves to wait. Bento XVI foi eleito Papa aos 78 anos, uma idade difícil para se tornar o sucessor de João Paulo II. Muitos duvidaram que Bento XVI, com a sua timidez, conseguisse chegar aos jovens. O primeiro teste, Jornadas Mundiais da Juventude em Colónia, na Alemanha, em agosto de 2005. Quando 1 milhão de jovens chega às margens do Rio Reno para acolher o Papa, todas essas dúvidas desapareceram. Colónia recebeu milhares de peregrinos que acampavam a mais de 30 quilómetros da cidade. Durante 24 horas, a praça de Marienfeld transformou-se numa cidade com centenas de milhares de jovens. Como os peregrinos de antigamente, os jovens passaram a noite sob as estrelas à espera de Bento XVI para a missa de domingo.
freedom is not simply about enjoying life in total autonomy, but rather about living by the measure of truth and goodness, so that we ourselves can become true and good. Em maio de 2006, o primeiro Papa alemão após o nazismo recorda as vítimas do Holocausto em Auschwitz, na Polónia. Bento XVI atravessou o campo de concentração a pé, sozinho. Por cima da sua cabeça pendia a monstruosa mentira dos nazis que os prisioneiros viam mal chegassem a este lugar de morte. O trabalho, libertar-vos-á. Uma manipulação de uma passagem do Evangelho, a verdade, libertar-vos-á. Em seguida, neste enorme campo de extermínio, ele rezou diante do memorial do Holocausto e deixou mensagens nas várias línguas das vítimas a poucos passos dos fornos crematórios. Dietro queste lapidi si cela il destino di innumerevoli esseri umani. Essi scuotono la nostra memoria, scuotono il nostro cuore. Non vogliono provocare in noi l'odio. Ci dimostra anzi quanto sia terribile l'opera dell'odio. Quando ele se aproximou da última pedra, um arco-íris apareceu no local onde ocorreu o maior assassinato em massa na história. O primeiro objetivo de Bento XVI é a busca da unidade dos cristãos, como referiu no primeiro discurso do seu pontificado. Em Istambul, Bento XVI encontra-se com o sucessor do apóstolo Santo André, o patriarca ecuménico Bartolomeu I de Constantinopla. Primus inter pares, o primeiro entre os seus pares ortodoxos. Também ele está empenhado em alcançar a unidade. Bento XVI renovou o convite de João Paulo II para estudar formas de exercício do primado do Papa que possam ser aceites por todos os cristãos. A pouco, o gelo começou a quebrar. Outros líderes das igrejas ortodoxas tiveram gestos históricos, alguns dos quais inéditos. A primeira visita do arcebispo ortodoxo de Atenas a Roma, a primeira visita do arcebispo do Chipre e a primeira visita do número 2 da Igreja Ortodoxa Russa, a maior e também a mais reticente no diálogo com o Vaticano. O Papa acredita que o diálogo baseado na verdade irá também ajudar a resolver os problemas que enfrentam os católicos na China. A hostilidade do governo para com a religião católica originou a criação de uma igreja patriótica controlada pelo Partido Comunista e uma igreja clandestina que é brutalmente perseguida. Em junho de 2007, o Papa enviou uma carta a todos os católicos na China, incentivando-os a restaurar a unidade. We admire such a balance between the passion for the truth and the loving kindness of the Holy Father towards everybody. Na mesma carta, o Papa garante ao governo chinês que a Igreja não procura uma mudança no regime político, mas quer estabelecer relações diplomáticas com o atual governo, tal como tem com 176 países. Mas Pequim não respondeu e 24 horas após a publicação da carta, mandou-a retirar da internet. No mundo que classifica como intolerantes aqueles que promovem a verdade, Bento XVI surge como professor, ajustando a sua linguagem de acordo com os vários públicos. Devo confessarmi tutte le volte che faccio la comunione, anche quando ho fatto gli stessi peccati.
È vero, di solito i nostri peccati sono sempre gli stessi, ma facciamo pulizia delle nostre abitazioni, delle nostre camere, almeno ogni settimana, anche se la sporcizia è sempre la stessa, per aver pulito, per ricominciare, e altrimenti forse la sporcizia non si vede, ma si accumula. Una cosa simile va anche per l'anima. This man was the Darth Vader of the Catholic Church. You know, when he walked into a room, people would hear that imperial march from Star Wars. You know, dun 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 dun, because he was the great disciplinarian of the church. Now he is the great pastor of the church. This is the man who was writing encyclicals on love and hope. I do think that this Pope has what we call a paper trail that is endless. And I'm sure that once he gives the speeches, when we look back, we will find it was there all the time, but we just didn't see it. Como outros intelectuais, ele gosta de ir ao mais ínfimo fundamento. Passou as férias de verão no norte de Itália a escrever a sua primeira encíclica, Deus é Amor, o guia para a compreensão da característica fundamental de Deus e um convite para ajudar os outros através de um outro nome para o amor, caridade. Na sua segunda encíclica, Salvos na Esperança, Bento XVI adverte que um mundo sem Deus é um mundo sem esperança e só com esperança em Deus podem as dificuldades da vida ter sentido. Com'è possibile sperare quando la realtà nega ogni sogno di felicità, ogni progetto di vita? Sì, c'è speranza anche oggi, siete importanti ognuno, perché ognuno è conosciuto e voluto da Dio e per ognuno Dio ha un suo progetto, dobbiamo scoprirlo e aiutarlo reciprocamente perché sia possibile. Nonostante queste situazioni di precarietà, di marginalità. He is a man of deep reflection and he doesn't spend much time in socializing, so to speak, because he has the sense of his main contribution to the life of the church. He is a doctor of the church. Bento XVI considera que muitos dos problemas na Igreja Católica advêm do facto de não se falar muito e com alegria sobre Deus. É por isso que ele quer relembrar ao mundo que o cristianismo é, acima de tudo, alegre e positivo. Essa é a mensagem do seu primeiro livro como Papa, Jesus de Nazaré, fruto de estudo e meditação pessoal. Nele, Bento XVI quer lembrar ao mundo os elementos básicos do Evangelho, que Jesus Cristo é Deus. It has become extremely well received among Lutherans. So there are seminars in the Lutheran seminary for educational pastors on this book and lots of interest. And they are very surprised that Christ is so central to the Pope. Sort of they have some ideas that Catholicism sort of put Christ far away from theology. O Papa teólogo é também um Papa humano. Centenas definem-no como um Papa diferente. Diferente, mas não distante. Ele diz aos que estão a sofrer que sofre com eles, especialmente aos doentes. A primeira vez que foi a um hospital, ele foi visitar o seu irmão, que recebeu um pacemaker. O Papa também visitou as crianças no Hospital Bambino Gesù, em Roma. Ele cumprimentou as crianças nos seus quartos, aceitou as suas prendas e consolou os pais. Foi também a uma sopa dos pobres organizada pela Igreja em Roma, tendo sido convidado a voltar quando quisesse. Visitou a casa onde as irmãs de Madre Teresa cuidam dos pobres à volta do Vaticano. Durante a sua viagem aos Estados Unidos, rezou pelas vítimas dos atentados do 11 de setembro em Nova Iorque e pediu a conversão dos terroristas. Enquanto estava na cidade mais poderosa do mundo, pediu também um encontro especial com os doentes.
No santuário de Loreto, em Itália, Bento XVI levantou-se para abraçar Hilária, uma jovem de 26 anos que lhe dissera que sofrera violência no seio da sua família. Ela explicou-lhe que se tornou anorética até que um padre a ajudou humana e espiritualmente a lutar contra a doença. Durante uma visita a um centro de reabilitação de toxicodependentes no Brasil, o Papa estava visivelmente comovido após ouvir a história do menino de rua Ricardo Ribeirinha, que tentou o suicídio durante uma crise de abstinência de drogas. Entre lágrimas, Ricardo revela o que mais o magoou, que os seus amigos não podiam estar com ele, uma vez que as drogas os tinha morto. Aos 9 anos descobri após uma briga familiar que era filho adotivo. Mas a dor de saber que era filho de uma prostituta e do abandono me consumiu, apesar do amor que tinha no meu lar. A escola, os brinquedos, o sorriso, a liberdade, todos foram trocados aos poucos pelo mundo da cola, da maconha, da cocaína e do crack. Tráfico de drogas, assalto e muita tristeza foram que eu encontrei como resposta da busca da tal liberdade. O Papa vê a vida familiar como o melhor meio para prevenir problemas. Ele lembrou milhares de famílias de todo o mundo em Valência, Espanha, e disse: ajudar as famílias é uma prioridade para um futuro melhor. La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la sociedad. Es un bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto del amor, de la donación total y generosa de los padres. Nicht der Beethoven-Typ, der revolutionär ist. He is not the Beethoven type, a revolutionary and a fighter. What you can see in him is not the typical pattern of a Beethoven's Fifth Symphony. A struggle of the will, the fight that passes from darkness and danger to victory. For him, instead, the key is not to miss the spiritual aspects of life, and to find joy in it. I think this would be the best way of characterizing his way of being. Bento XVI, que já viveu muitos anos, sabe que a violência não é o caminho certo para mudar o mundo, porque ele experimentou que o poder da verdade é muito mais eficaz. Ele está convencido de que a arte e a música podem transmitir alguns aspectos da verdade melhor do que as palavras e por isso procura o belo na teologia e é o amor através da música que o deixa mais perto de Deus. Ele é um Papa que confia em Deus. Ele é um intelectual que confia na razão. Ele é um homem apaixonado pela verdade.